Se você, só para te citar um exemplo para que os telespectadores compreendam isso com mais facilidade. Para você usufruir do Sistema Único de Saúde, com exceção dos casos de urgência e emergência que são atendidos nos CAIS e CIAMs durante as 24 horas do dia, com exceção desses casos, os demais, eles têm que ter a sua consulta agendada, pré-agendada, e aí sim ele entra no sistema. Se o doutor Wilson atender você no consultório dele gratuitamente, ou que você pague a consulta para ele, ou que seja por qualquer plano, você não tem, essa consulta não foi regulada, então não tem como você usufruir do Sistema Único de Saúde. Nem com remédio, nem com exames, nem com nada. Então existem esses problemas que nós estamos levantando, inclusive nós estamos preparando a resposta para encaminhar para o doutor Wilson, para encaminhar para o vereador que nos encaminhou essa listagem. Quer dizer, não tem. Existe, é lógico, gente, que nós temos cirurgia cardíaca que precisa ser realizada. Eu imagino que isso deva ter. Nós estamos tendo alguns problemas aí, mas são problemas que nós estamos procurando solucionar dentro da maior brevidade possível. Mas como é que vocês estão solucionando esse problema? Mandando esses pacientes para onde? Nós temos dois caminhos. Um, tem o Hospital São Francisco de Assis, que está realizando as cirurgias. Que é aquele cirurgião que não entrou no movimento. Segundo, nós temos informação que, não vou citar qual, mas que está vindo um grupo de São Paulo para integrar uma instituição aqui em Goiânia e que irá realizar essas cirurgias. Salvo engano, são em 2 instituições. Doutor Wilson, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é o seguinte, que eu tenho uma lista de 104 nomes de crianças com cardiopatias. Mas essas crianças vêm sendo atendidas nas consultas pelo SUS? Algumas sim. É lógico que se uma criança vem do interior do estado e é encaminhada ao meu consultório, eu a coloco na lista como um paciente normal. Eu não quero saber se ela é municipal, estadual ou federal. Ela é um paciente, que é de Goiás. Então eu tenho nome, sobrenome, endereço, nome da mãe e tenho um contato para ser feito no momento que for adequado. É lógico que dos 104, todos não têm indicação cirúrgica imediata. Eu tenho que chamar a cirurgia aquele paciente que começa a apresentar a deterioração do quadro, que começa a apresentar uma descompensação da cardiopatia. Então, é esse paciente que tem indicação cirúrgica e que eu tenho encaminhado ao vereador, ao Ministério Público, para que solucione o problema dele, ou em Goiás, ou em São Paulo, ou em Brasília, conforme o secretário prometeu de público, né, em reunião que tivemos com o promotor, com a secretária estadual, que aqueles casos que não pudessem ser resolvidos localmente, seriam encaminhados, então, para outro serviço em outro estado. E é o que nós estamos pedindo a ele, que alguns casos que necessitam de urgência serem tratados, porque já chegaram no limite máximo de tempo de espera, sejam atendidos. Hoje, por exemplo, eu mandei 2, um do materno infantil e o outro do meu consultório, para que seja providenciada a ida dele a um centro especializado. É isso que eu quero. Eu não quero sobrecarregar o secretário de paciente, eu quero que ele resolva os casos que necessitam tratamento. Essa é uma situação muito difícil, gente, porque vamos analisar. Os médicos fazem um juramento na hora que se formam, e esse juramento é de atender à necessidade, atender à vida. No entanto, eles têm realmente um problema. Porque pegar uma verba de R$ 1.300, 1.300, doutor Wilson? 890. Não, mas estou falando no geral. No geral, com anestesista. R$ 1.300 e dividir com enfermeiros, médicos, anestesistas, com toda a equipe ali do procedimento, também é uma coisa, desculpa, secretário, eu sei que não é culpa do senhor, mas esse valor realmente ele é irrisório. Chega a dar vontade de rir para uma equipe de tamanha complexidade ter que dividir uma quantia tão pequena. Por outro lado, eu também entendo o senhor, que está numa situação difícil. Se é uma tabela nacional, eu queria que alguém desligasse o ponto lá em cima, pede para mim, porque eu não consigo falar com 2 coisas ao mesmo tempo. Se é uma tabela nacional, se não há uma verba destinada a aumentar esses profissionais, o senhor tem um problema sério. E um problema maior ainda temos nós não, porque eu, felizmente,
embora eu ache, como nos países da Europa, que o atendimento médico feito pelo governo é de melhor qualidade até do que o que é particular, aqui no Brasil é diferente. Quem não tem um plano de saúde, de repente, está à mercê de uma situação dessa, sendo que na Constituição está assegurado o direito à saúde. Então, a gente tem um problema. A solução, então, que vocês estão achando, o impasse é esse, não há solução dentro desse... O impasse é financeiro, o impasse é a situação de que você não existe esse recurso, não tem esse recurso. Não adianta eu prometer algo que eu não vou conseguir cumprir, porque o prefeito, ou a Câmara, ou qualquer vai prometer que não tem como fazer. Então não adianta nós... Gente, mas junto à União não tem como, o Lula está junto com vocês aí, é isso que eu estou você entendeu? dizendo. Está mais fácil até de discutir. O que nós precisamos fazer é unirmos as forças e lutar de uma maneira uniforme. Não tem jeito, doutor Wilson, de vocês, ao invés de... Brasília, o Lula dedicou ao Haiti 500 milhões de reais. Exatamente, vai dedicar ao Chile também, não sei quantos milhões, ao Carnaval, 40 milhões. Agora, só para vocês terem uma ideia, estive em Brasília semana passada, inclusive levei a reivindicação deles. Qual que é o argumento? Que para fechar o orçamento desse ano, está necessitando de 2 bilhões de reais. Quer dizer, então, isso lá no Ministério, para que o Ministério da Saúde consiga chegar até dezembro, podendo pagar os fornecedores, podendo executar aquilo que está sendo feito hoje dentro da tabela que está. Então, é uma situação realmente delicada, é uma situação que, para se resolver isso, tem que ser em termos de Ministério da Saúde, tem que ser em termos de Congresso Nacional. Não adianta nós queremos brigar aqui em Goiânia, ou brigar em Anápolis, ou em outro município, porque nós não temos esse recurso para poder aportar. Bom, o Ministério Público está aí da jogada e, com uma liminar, ele pretende fazer com que vocês retornem ao trabalho. Sim, decisão judicial. E uma judicial, liminar é uma coisa rápida. Eu conversei com o doutor Ari Queiroz hoje para saber um pouco mais sobre isso. Ele me disse que é uma coisa rápida e que rapidamente esse juiz vai dar a decisão. Diante da decisão desfavorável aos cirurgiões cardíacos, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar? Claro, a decisão judicial ela tem que ser cumprida. Eu posso te dar um exemplo. Em Vitória do Espírito Santo, essa decisão, em primeira instância, foi cumprida e o agravo de recurso ao Tribunal de Justiça reverteu. E os cirurgiões de Vitória hoje recebem a tabela nacional, que é o que nós estamos reivindicando. Foi tudo resolvido a nível municipal e estadual. Doutor Wilson, a tabela nacional é de quanto? 6 mil reais aproximadamente. E a de vocês estão em 1.300? 1.300. Doutor Paulo Rassi, que batata quente é essa? E agora? E agora, gente? Por que nós vamos fazer? Bom, esperar que outra equipe anuncie? Os casos de urgência e emergência, aqueles casos que realmente estão precisando, estão sendo operados. Qual que é o grande problema hoje da cirurgia cardíaca? Cirurgia cardíaca, nós temos em Goiânia cerca de 20 a 30, isso aí varia de mês a mês, de época, cirurgias por mês, uma média dessas. Quantas? De 20 a 30. De pacientes de Goiânia. Quando houve a suspensão do atendimento através da Coppercard, que inclusive, eu tenho que deixar muito claro, hoje, devido à estrutura do Sistema Único de Saúde, nós não credenciamos pessoas físicas. Por exemplo, o doutor Wilson, ele não é credenciado para atender SUS. Ele é credenciado para atender naquele hospital. Ele faz é o parte hospital que é corpo credenciado. clínico. Então, o que se credencia é o hospital. Quando o hospital vai ser credenciado, ele quer atender cirurgia cardíaca, ele monta o corpo clínico dele, entendi, monta toda a parte técnica e faz a solicitação.